E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar de um assunto que o pessoal me pede horrores aqui no canal, que é K-pop. O pessoal sempre me pergunta por que o K-pop tem essa popularidade absurda. Muita gente não entende o que tem nesse gênero musical que faz tanto as pessoas ficarem loucas, ter uma histeria mesmo por eles. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um estudo mais profundo para poder trazer para vocês essas respostas e eu espero que hoje eu consiga sanar isso daí e que com isso a gente talvez possa entender melhor essa indústria e entender também mais do gosto de uma nova geração que tem feito com que esses artistas cada vez mais cresçam em todos os mercados. Antes da gente começar esse vídeo, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. O K-pop atualmente está no top 10 de estilos musicais mais ouvidos no mundo. Esse estilo movimenta milhões na indústria diariamente. E uma das coisas que é bem curiosa da gente analisar é que é um gênero que tem uma força muito grande por causa dos adolescentes. Vamos começar pelo primeiro aspecto que faz com que o K-pop seja esse fenômeno, que é a imagem. O K-pop é altamente visual. Na verdade, esse é um fator tão importante quanto a música, se não for mais importante. O K-pop é um gênero que simplesmente não oferece um artista e uma faixa. Eles vão muito mais do que somente isso. Artistas lançam um novo single, eles lançam um novo álbum, sempre tem um conceito por trás disso que faz com que aquele momento da carreira seja marcado muito profundamente nos fãs. E detalhe, tem um título que é dado para sempre que um artista de K-pop vai fazer um lançamento novo, que é o de comeback. O comeback nada mais significa do que o lançamento de uma nova era, o lançamento de um novo CD, um lançamento de uma nova música. Uma outra curiosidade é que os videoclipes dos K-popers são sempre lançados numa qualidade muito grande. Por quê? As empresas de K-pop, as empresas de entretenimento da Coreia, eles visam muito a imagem dos artistas como ponto principal de venda do produto deles. Então, trabalhar essa experiência para o público e fazer com que aquelas pessoas vivam cada vez mais a experiência de um grande videoclipe, de uma grande obra visual, faz com que eles vendam ainda mais. Milhares de dólares são gastos em cenários, iluminação, câmeras, montagens de palco e incontáveis horas gastas também na edição, enquanto a equipe meticulosamente insere fotos do grupo, joga com os melhores ângulos, etc. A imagem pessoal do artista também é muito importante quando se fala em K-pop. Por quê? Porque a imagem da pessoa, como ela aparece no vídeo, é um dos pontos que mais faz com que uma pessoa tenha a possibilidade de entrar mais rápido num grupo de K-pop. É por isso que muitas pessoas que participam das escolas para formar os idols, muitas delas passam por cirurgias plásticas para se adequarem num determinado padrão de beleza que permitirá com que a carreira deles aconteça mais rápido. Maquiagem, roupas e cabelo são três ferramentas que criam a aparência coesa que os artistas usam durante esse período de promoção. Os cuidados com a pele, maquiagem e afins são uma das coisas mais priorizadas na indústria do K-pop, porque é o que faz com que eles fiquem tão impactantes aos olhos das pessoas que assistem e assim as pessoas automaticamente fiquem apaixonadas pelas imagens. Lentes de contato coloridas, o cabelo tingido de diversas cores. Isso é sempre uma característica muito importante quando um grupo faz um comeback novo. Sempre há uma mudança de visual e uma mudança de guarda-roupa grande ao ponto de fazer com que aquela era fique marcada pelaquele estilo. Detalhe, é tão profundamente trabalhado esse tipo de imagem pessoal do artista que até o dia a dia deles, as roupas do dia a dia
dia deles são coesas ao que a era está vendendo naquele momento. Há membros em grupos de idols que têm o título de visual, ou seja, é aquele que costuma ser considerado o mais bonito. E os adolescentes acabam ficando apaixonados por esse tipo de estereotipação em determinado momento, porque isso é uma coisa que mexe com a nossa cabeça. E isso faz com que a gente fique interessado naquilo ali. Tudo que mexe com a nossa cabeça faz com que a gente acabe ficando interessado no assunto. Um outro ponto importante da gente dizer é a estrutura musical do K-pop. A estrutura musical do K-pop, ela também tem a sua personalidade. Muito trabalho vai para as canções e álbuns de K-pop. Eles são frequentemente produzidos por uma mistura de produtores coreanos, americanos e suecos, o que acaba fazendo com que o K-pop soe um pouco reminiscente dos três gêneros juntos. E o legal do K-pop é que ele também mistura diversos outros universos musicais, além só de música pop, porque pelo título ser K-pop, automaticamente o pessoal coloca apenas como um gênero numa caixa que funciona só com música eletrônica, e não é isso. O K-pop tem vários gêneros diferentes cobertos, então assim, você consegue achar EDM, rock, pop, baladas, enfim, vários gêneros de música que constroem a música pop coreana. É por isso que o K-pop consegue também ser popular nos adolescentes, porque ele tem para todos os gostos. Frequentemente também, os próprios idols do K-pop produzem as suas músicas e isso faz com que os fãs fiquem ainda mais apaixonados, porque eles conseguem encontrar mais ainda o artista dentro do produto que eles estão vendendo. Uma das coisas que faz com que o K-pop cruze os oceanos é o grampo que eles fazem dentro do inglês. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, porque talvez seria a justificativa porque outras pessoas de outros países estão cada vez mais consumindo esse gênero. Esse grampo ajuda a cativar porque normalmente há uma frase, geralmente na qual é o título da música ou algum derivado em coreano ou em inglês e é sempre cantada. Automaticamente faz com que as pessoas entendam o que a música quer dizer. Então, às vezes tem uma coisa vindo em coreano e no final da frase vem uma palavra em inglês. Às vezes é o nome da música ou às vezes é uma frase que a gente interpreta naquilo ali. É uma coisa bem minuciosamente feita, sob medida, para dar certo mesmo na cabeça de todos. Além disso, muito cuidado é dado sempre para garantir que os vocalistas possam cantar os versos principais e pontuar as linhas do refrão. Agora vamos entender um pouquinho da estrutura musical do geral das canções, como as músicas são construídas, o que vai em qual lugar e como que isso faz diferença quando a gente joga, por exemplo, numa rádio da vida. A composição da música geralmente inclui o verso 1, um pré-refrão mais curto, o refrão principal, que inclui a frase cativante e a palavra em coreano ou em inglês, o verso 2, outro, no caso aí, pré-refrão, o refrão novamente, a ponte, onde geralmente os raps e algumas outras notas mais agudas aparecem, e o refrão. E acredita, gente, sempre funciona. É uma fórmula perfeita. Outro ponto para a gente refletir são as performances. As performances definitivamente é um dos pontos que mais a gente vê as pessoas loucas pelos idols de K-pop. As estrelas do K-pop são treinadas para saber como olhar para as câmeras, fazer expressões faciais adequadas e, acima de tudo, dançar. Embora nem todo grupo de K-pop tenha rotinas de dança difíceis, a maior parte tem coreografias muito adequadas para fazer com que determinadas músicas do seu trabalho tenham destaques mais do que outras. Isso tende a acontecer para o que a gente chama de faixas title, que são as faixas principais. Muitas vezes elas são as faixas que dão nome aos projetos, ou elas são faixas que representam mais o que amarra todo o conceito no final das contas do projeto num todo. As coreografias são altamente treinadas e os artistas precisam ter uma precisão muito grande para executar elas.
Quando os idols conseguem fazer com que isso chegue no ponto mais perfeito possível, a performance acaba sendo uma coisa absurda. É o que a gente vê muito quando os meninos do BTS vão se apresentar. As coreografias deles são extremamente fortes e ao mesmo tempo muito bem ensaiadas. Isso talvez seja uma das coisas pra gente justificar muito o sucesso deles, porque é muito cativante de assistir. Também tem aqueles grupos que fazem danças mais fáceis, que também permitem com que aqueles fãs que não são treinados em dança consigam executar perfeitamente aquelas coreografias, e assim a gente acaba vendo aí esses grandes vídeos de rotina de coreografias de fãs se apresentando em diversos locais diferentes, imitando os seus artistas. E o último ponto, e talvez o mais importante, a identificação. As estrelas do K-pop tendem a ser bastante identificáveis para seus fãs. Por quê? Eles são gente como a gente. Qual que é a diferença que eles têm pra gente quando a gente analisa assim? Eles têm fama, eles têm um pouco mais de grana e eles têm uma agenda que faz com que eles trabalhem loucamente. E qual que é o legal disso daí? A mídia coreana, eles ajudam a fazer com que esses artistas fiquem mais humanizados com a gente. Então as pessoas acabam se identificando com outros pontos fortes dos idols. Eles têm alguns programas de variedade, como Weekly Idol, Hello Consuelo, entre outras transmissões em grupo, como o NCT Life, que ajudam esses espectadores a ver os idols enquanto eles relaxam, enquanto eles conversam sinceramente sobre o quão longe eles chegaram, enfim. Mas também, óbvio que tem aqueles outros meios de interação com esses idols, que são os meet and greets da vida e afins. Assim a gente conclui que o quê? A música e o seu trabalho árduo faz com que os corações desses fãs sejam tocados e assim eles se apaixonem por esses idols. Mas é óbvio que a imagem desses artistas e toda a beleza que eles têm também acabam sendo um objeto de sedução para fazer com que essas pessoas fiquem obcecadas por eles. A gente também tem que analisar que o K-pop, ele não é apenas um gênero musical, ele vai muito mais do que isso. É parte da cultura coreana e cria uma comunidade maravilhosa para as pessoas de todas as etnias, culturas e idiomas participarem. Essa interação de todas essas coisas que eu acabei de citar aí em cima faz com que isso se torne um objeto de sedução muito grande, faz com que meio essas pessoas queiram ser assim. Não tô falando exatamente de se tornar artistas de K-pop, mas eu tô falando do aspecto de conseguir sucesso, trabalhar duro e ter reconhecimento pelo que você produz. Com isso eu concluo esse vídeo e eu quero saber de vocês. Como o K-pop mudou a sua vida? Como ele impacta a sua vida? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre esse gênero, beleza? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.